Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura, e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre o desenho como um diferencial no processo criativo de profissões criativas. Para início, vamos entender o que são profissões criativas, certo? Existe um mercado de trabalho cujos profissionais empregam a criatividade como matéria-prima, certo? Para oferecer produtos e serviços. Então, basicamente, quando a gente está falando de profissional criativo, a gente está falando de pessoas que têm que lidar com a criatividade todos os dias, né? A gente está falando de pessoa que utiliza a criatividade, né, digamos assim, como uma ferramenta para estar produzindo produtos e serviços. Quais são essas profissões, né? Existem várias, tá? Eu listei algumas, mas as mais comuns que a gente pode lembrar assim de cara: arquitetura, artes visuais, audiovisual, design gráfico, design de moda, design de interiores, os designs de uma maneira geral, né? Design industrial, design de produto, né? Fotografia, publicidade, marketing, jornalismo, certo? Basicamente, se em algum nível da sua profissão, certo, você trabalha com a criatividade, e o que eu entendo por criatividade? A criatividade, ela é a capacidade de resolver problemas, certo? De maneira original, certo? Então, se de alguma maneira na sua profissão você está buscando soluções originais para os problemas, né? Você está lidando, você está no campo da criatividade. O que faz também a gente refletir sobre a área prática, né? O que faz realmente, né, um profissional criativo, né? Então, assim, os profissionais criativos, eles planejam e criam, certo? Produtos e serviços, certo? Se for um produto, é um objeto que ele pode ser concreto. Então, da luminária que você usa a sua casa, né? A sua casa, provavelmente em algum momento, um arquiteto, né, teve que, ainda que você não tenha contratado um arquiteto para planejá-la, certo? Mas projetos de casas no passado foram feitos por arquitetos, foram pensados, né? Como é que você, por exemplo, cria uma casa, os compartimentos de uma casa da melhor maneira possível, certo? Uma luminária, né? Qual é a altura que tem que ter uma luminária para ela não ficar, por exemplo, incomodando demais, bem batendo na sua cara, a luz incomodando ao invés de estar te auxiliando, certo? Então, objetos concretos, desde o produto que você utiliza no seu dia a dia até a embalagem desse produto e a maneira como esse produto é anunciado para você, tudo isso é o que faz um profissional criativo. Além disso, né, além de criar objetos concretos, o profissional criativo, ele também planeja e cria representações de um objeto concreto ou imaginário, certo? Então, às vezes, o que você está buscando, o que você faz na sua profissão, não é criar o objeto concreto em si, por exemplo, não é botar a mão na massa para criar a cadeira, para criar a mesa, criar o sofá, criar a luminária, mas planejar e representar, né? Fazer o desenho, ou seja, encontrar uma maneira de mostrar para as pessoas como é que você está pensando que a cadeira que vai ser criada pode ser, como é que, por exemplo, a mesa o aspecto da mesa, qual a altura, qual o peso, qual a cor, se vai ter textura, se não vai ter, certo? Essas representações, elas podem ser concretas, mas elas podem também ser imaginárias. Imagina, por exemplo, uma pessoa que trabalha com audiovisual, certo? Vai criar um filme sobre como que é no fundo do mar. Tá, assim, na parte mais profunda. Pouca gente teve na parte mais profunda do fundo do mar, né? Fica muito a cargo da nossa imaginação. A mesma coisa, por exemplo, se você vai fazer um desenho, ilustração de um astronauta.
pouquíssimas pessoas estiveram no espaço para dizer como é que é pra gente, né? Tudo bem, tem foto hoje em dia, né, que a NASA disponibiliza e tudo mais, mas tem coisas que vão ficando bem ao cargo da imaginação da pessoa que está criando. Por exemplo, você vai ilustrar quando o Júlio Verne criou, né, a viagem ao centro da Terra. Ninguém teve no centro da Terra para saber como é que é. E aquilo ali que está na história do Júlio Verne é tudo fruto da imaginação dele, né? Então, para coisas que a gente não teve contato físico, material direto, mas que a gente imagina, né? O desenho, a representação, a criação, né, serve muito para isso também, para a gente, de alguma maneira, vislumbrar o imaginário. Então, diante disso, se a gente parar para pensar, né, no que faz um profissional criativo, ele está sempre criando uma realidade ou várias realidades. Ele está sempre em contato com a realidade. A realidade, ela é algo muito forte, né, para os profissionais criativos, porque é a partir dela que ele se inspira, né, a partir das experiências que o profissional criativo tem, né, das mais variadas experiências, desde a infância à fase adulta, com objetos, né, com literaturas. A realidade, ela é a matéria-prima do profissional criativo, certo? É através dela que ele vai se inspirar, certo? Das coisas que acontecem num plano real. E por real aqui eu não estou falando só do material, do concreto, mas também dessa dimensão imaginativa, imagética, né, da imaginação, que a realidade também inspira a gente, né? Mas eu preparei esse slide, né, com o nome Realidade, para destacar bastante o papel da realidade na criação, o papel das experiências, o papel de você se aprofundar nessas experiências para você criar, né? Não existe criação sem esse contato direto, pleno com a realidade, certo? O que nos leva ao fato de que a realidade, ela é como se fosse, na verdade, a matéria-prima, né? O barro, digamos assim, do profissional criativo, né? O profissional criativo, ele deveria sempre estar observando os objetos do mundo, né, em suas mais variadas formas, cores, tamanhos, dimensões, texturas, para criá-los, para recriá-los, né? Muita coisa no mundo do design, por exemplo, da moda, foi recriado a partir de uma coisa que já existia, ressignificado, né, representado. O que nos leva aos processos criativos, né? O processo criativo, existem várias maneiras de explicar e de conceituar o processo criativo, tá? Eu vou falar do que eu acho que é mais prático, tá? No processo criativo para um profissional criativo. Então, assim, o processo criativo, basicamente, eles são as etapas que você vai passar para criar alguma coisa. Essas etapas, elas podem ser tanto físicas, certo? Que diz respeito à execução do seu processo, certo? Do seu projeto, da sua ideia. Como também são etapas que podem ser mentais. Como assim? O que um profissional criativo pensa e sente no momento da criação impacta diretamente no seu processo criativo, certo? Então, assim, a gente vai ver rapidamente o que são processos criativos no seu aspecto mental. Vou começar pelo mental,
tá? Que é a parte que eu me especializei no meu mestrado. E depois a gente vai ver rapidamente também um caminho, tá? Uma possibilidade dentro das etapas de execução no sentido físico. Eu falo porque não é a única, tá? Todo artista, eu entrevistei 56 artistas no meu mestrado. Todos eles têm um processo criativo no que diz respeito à execução física diferente, certo? E aí, a partir daí, a gente vai ver também como que o desenho pode facilitar esses dois momentos. Tanto o momento físico de execução, como o momento mental, certo? Os pensamentos e emoções que a pessoa pode ter ao longo do processo de criação. A gente vai começar pelas etapas mentais dos processos criativos, certo? Essas etapas, elas são baseadas, assim, não, obviamente que não fui eu que inventei, tá? Elas são baseadas na pesquisa de Wallace, mas principalmente popularizadas a partir da pesquisa de Todd Lubart, certo? Onde, a gente falou que criatividade é a resolução de um problema, né? Você encontrar a solução de um problema de maneira original, certo? Então, a partir dessa busca pela resolução de um problema, né, se inicia o processo. A primeira etapa seria a preparação, que seria a análise preliminar, né, a descoberta ou definição do problema. Como é que funciona isso no dia a dia de um profissional criativo? Digamos que você, por exemplo, recebe do seu cliente esse problema. Eu quero criar uma logo, eu quero criar um cartaz, eu quero criar um cartão de visita, né? Essa pessoa, ela provavelmente já tem em mente o que ela quer atingir com essas peças gráficas, por exemplo. Eu quero um cartão de visita bonito, chamativo, que agrade o meu cliente, né? Eu quero uma logo que combine com o serviço que eu presto, né? Então, assim, essa etapa, né, de preparação é a etapa em que você recebe, seja do seu cliente, seja a partir de uma demanda sua, seja a partir da demanda da sua agência. Isso eu estou falando assim muito na área do profissional de design, tá? Mas se você, por exemplo, é design de moda, você vai criar um look, né? Esse look, ele tem um objetivo, ele é para ser descolado, ele é para ser mais sério, né? Você vai criar, por exemplo, vai fazer design de acessórios, né? Então, sempre essa etapa de preparação é uma etapa de pesquisa, de análise preliminar, de descoberta, né? De interação com esse problema, né? Você tem uma questão aí para ser resolvida. Uma peça, um projeto a ser feito que tem um objetivo e tem uma maneira, digamos assim, ideal, otimizada de solucionar esse problema, certo? E nesse momento é importante que você faça o famoso brainstorming, né? Que são a nuvem de ideias, né? Tempestade de ideias, em que você anota todas as ideias, sem julgá-las, se é boa, se é ruim. Não, você anota tudo, você faz esse apanhado, certo? Por quê? Porque sua próxima fase, provavelmente, vai ser a incubação. Ou seja, você vai tirar o foco consciente desse problema, vai permitir à sua mente relaxar. Vai tomar um banho, vai, por exemplo, se locomover, dirigir, andar de ônibus, vai fazer uma refeição, vai conversar com o vizinho, certo? Vai fazer qualquer outra coisa que não seja mexer no seu projeto, certo? Pensar sobre a sua ideia. Você vai retirar o foco consciente do seu projeto, do seu desenho, da sua criação, certo? Do seu problema. Porque quando você faz isso, vamos lá, quando a gente está focado, certo? O nosso cérebro, geralmente ele vai estar utilizando uma região cerebral que você precisa para poder executar aquela atividade, certo?
E isso é bom, porque isso vai permitir que você mantenha o máximo possível da sua atenção, reúna, né, as técnicas necessárias, as áreas cerebrais, né, as suas habilidades necessárias, né, coordenação motora, né, foco, enfim, você vai conseguir ficar, dar o máximo de atenção ao seu problema, tá? Quando você está focado, fazendo ali a sua peça, o seu projeto. Quando você retira o foco do seu projeto, o que vai acontecer? Outras áreas cerebrais vão ser acessadas. Áreas que você achava que você não precisava para a execução daquela peça. E é nesse momento que ocorre a associação de outras ideias. É nesse momento que você acessa outras partes, que você vai acessar seu conhecimento, um conhecimento que você achava que não precisava para executar aquela peça, aquele projeto, certo? Você vai acessar esse conhecimento, e aí é o momento em que as coisas vão estar acontecendo num nível mais inconsciente, certo? E aí, quando finalmente você acessa essas coisas, certo? Esse conhecimento que está aí, que você não acessa o tempo inteiro conscientemente. E aí, finalmente, esse conhecimento vem novamente à consciência, vem à tona, é aquele momento eureka. É aquele momento de insight, é aquele momento... Ah, já sei! Era isso aqui que eu deveria ter feito desde o início. Né? Aquele momento em que você percebe o tchan daquilo que você está criando. Percebe a melhor solução, pelo menos naquele momento, que é o momento de iluminação. É o momento em que você... Eu estou vendo agora o que precisa ser feito para que essa minha ideia funcione. Certo? É um momento de ruptura, é um momento onde você encontra as possíveis soluções ou as soluções mais fortes para o seu problema, tá certo? E aí, a quarta fase é a fase de validação. O que é essa fase? Essa fase é o momento em que você olha para o que você fez e se pergunta, será que está feito direito? Será que está tudo direitinho? Eu realmente terminei? Certo? Ou então, você mostra para o seu chefe, mostra para o seu cliente. E aí, a partir do olhar do seu chefe, do seu cliente, você vai saber se atingir os objetivos, né? Será que está certinho o que você fez? Será que, por exemplo, a logo que você criou para o seu cliente era o que ele estava esperando, né? O que ele tinha visualizado, o que vai combinar mais com os clientes, com o tipo de serviço que ele oferece? Será que a roupa que você criou, você utilizou o melhor tecido? Ou ela realmente tem o design que você buscava? Será que ela funcionou, por exemplo, no corpo da modelo que você que vai utilizar, que vai apresentar aquela peça de roupa, certo? E por aí vai, né? Assim, esse momento de validação é o momento de avaliação, certo? E essa avaliação ela é tanto interna como externa. É o momento em que você sabe se você conseguiu atingir o seu objetivo no seu processo criativo ou não. Uma outra coisa interessante, né, sobre essas etapas é que elas não são rígidas, fixas, assim, tem que ser nessa ordem e uma vez que elas acabam, acabaram. Não. Você pode, por exemplo, passar por uma etapa de preparação, ir para a incubação, da incubação, ao invés de ir para a iluminação, volta novamente para a preparação. É quando você volta, assim, fez uma pesquisa preliminar, aí, por exemplo, sei lá, passou um dia, você tirou o foco consciente daquilo, continua fazendo pesquisa, continua buscando referências, continua, né, na preparação daquela peça. Aí passa para a iluminação, teve uma ideia, mas será que essa ideia mesmo vai funcionar? Volta para a incubação de novo, ou seja, não é aquela coisa rígida. Você pode passar por essas 4 etapas continuamente, certo? Pode voltar, retornar de uma fase para outra, até que você consiga, de fato,
a melhor solução para o seu problema. Uma outra coisa interessante, né, sobre as etapas mentais dos processos criativos é que ela é composta, né, de aspectos cognitivos e aspectos afetivos. Né? Quando a gente está falando assim de etapas mentais, a gente está essencialmente falando desses dois aspectos. Né? E aí, a cognição, se você está se deparando com esse termo pela primeira vez, ou se você já se deparou com esse termo, mas não sabe direito o que é cognição, certo? É basicamente a maneira como a gente aprende as coisas no mundo. O que o nosso cérebro tem que fazer, certo? Para aprender as coisas, né? Para, no fundo, no final, gerar um conhecimento, certo? Esses são os aspectos cognitivos. E aí a gente tem, por exemplo, o foco, a memória, a inteligência, a atenção, o planejamento, o raciocínio, reconhecimento, percepção, imaginação. Tudo isso são habilidades cognitivas que a gente que são necessárias no processo criativo, que estão envolvidas, né, no ato de criação dos seres humanos. E os aspectos afetivos, a gente tem, por exemplo, a motivação, né, a razão de você querer criar, de você criar especificamente um objeto, né, o significado que a gente dá às coisas carrega uma carga afetiva, né, muito grande. Quando a gente está falando de afeto, a gente está falando basicamente de emoção, sentimento e humor. Tudo que passa pelo campo emocional, sentimental e de humor é afetivo, certo? Então, a gente está falando basicamente, certo? De motivação, significado, resposta afetiva, certo? Como é que você responde afetivamente a um estímulo de um ambiente, certo? Por exemplo, digamos que um cachorro te morde, certo? Você vai ter uma resposta afetiva a essa mordida. Você pode ficar com raiva, você pode ficar com medo, certo? Você pode procurar manter a calma, né? Então, dependendo dos estímulos do ambiente, certo? Você vai responder afetivamente. E a resposta afetiva, aquilo que a gente sente, não é a mesma coisa que a expressão. Eu posso ficar com medo do cachorro, mas não expressar esse medo, certo? Então, a expressão afetiva e o processamento afetivo, que é o quê? Você entender o que você sentiu, o que te emocionou, o seu humor. Às vezes a gente está de mau humor, mas a gente não sabe por quê. Às vezes nosso humor, a gente está desmotivado, a gente não encontra sentido, significado nas coisas, mas a gente não sabe por quê, certo? Então, tudo isso faz parte do âmbito afetivo, daquilo que você sente quando você está criando, daquilo que te emociona. E aí a gente passa finalmente para as etapas físicas, né, técnicas, os aspectos técnicos, a execução do processo criativo no sentido técnico, certo? Novamente eu separei em etapas. Essas etapas elas não são exclusivamente minhas, certo? Na verdade, elas são fruto da observação da minha pesquisa de mestrado, tanto das leituras que eu fiz, como dos artistas, das pessoas que participaram, que eu entrevistei, certo? E aí, de acordo com essas leituras, né, com essas falas, o que eu pude trazer aqui para vocês em termos de etapas físicas dos processos criativos? A criação, ela começa com a pesquisa e o uso de referências, certo?
ou um momento de inspiração. Essa inspiração ela pode vir através de várias coisas. Escutar uma música, ver um filme, às vezes ver uma roupa que a pessoa está vestida no meio da rua, certo? Qualquer coisa, na verdade, potencialmente pode inspirar um processo criativo. Em segundo lugar, o projeto. Depois que você reúne referências, depois que você passa por um processo de inspiração, de ter a ideia do que você vai criar, e você pesquisa um pouco, né, sobre essa ideia, você passa para a organização do projeto dessa ideia, né, a projeção dessa ideia. Né? Você começa a rascunhar, rabiscar, né? Começa a anotar coisas referentes a essa ideia, começa a estruturar, a organizar, né? a colocar uma ordem para que facilite a execução. Começa, por exemplo, a reunir os materiais, né? Escolher materiais, os programas de edição, certo? Tudo isso é essa primeira, segunda e terceira etapa. Aí você vai para a execução em si, onde você vai executar as técnicas que você acha que vão dar conta do seu projeto, certo? Aplicar o conhecimento que você tem, tanto dessas técnicas, como... Lembra que a gente falou que criatividade, né, a matéria-prima da criatividade é a realidade, são os objetos do mundo, né? Então você vai trazer essas impressões, né, esse conhecimento que você tem da realidade para esse momento de execução, certo? E por fim, a gente vai ter novamente a validação, um momento em que você teve a ideia, se preparou, viu referência, escutou música, certo? Escolheu os materiais, escolheu se os instrumentos, se utilizar programa de edição, se utilizar fotografia, celular, certo? Executou aplicando um punhado de técnicas, né? Utilizando o seu conhecimento, e agora é preciso saber se você atingiu novamente o seu objetivo, né? Se você termina a peça e ela faz jus à execução técnica que você realizou. E é a partir daí que vai entrar o desenho, certo? No seu processo criativo, como um facilitador, como um potencializador. Você, a essa altura, né, a gente vem falando o que é criatividade, o que é profissão criativa, que o profissional criativo trabalha com a criatividade todos os dias, né, que a realidade é o barro da criação e que existe um processo, ou seja, que existem etapas, tanto físicas como mentais, tanto aquilo que você vai conseguir executar com as suas mãos, com o seu conhecimento técnico, teórico, experiencial, certo? Como também existem as etapas mentais, né? Existe o ser humano por trás da obra, como é que você se sente, o que você pensa, certo? Durante o seu processo de criação, tá? E aí tudo isso é facilitado a partir do desenho, porque através do desenho, o profissional criativo que lida com a criação de imagens, que lida com o sentido visual, certo? Essa pessoa ela está lidando basicamente com uma representação. O projeto, a ideia, né, o momento em que está sendo pensado, em que está sendo pesquisado, o que essa pessoa está buscando? Ela está buscando referências visuais, certo? Ela está buscando saber que cor que ela vai aplicar, por exemplo, no design de produto, no design gráfico, na roupa, na casa, certo? Que cor que ela vai utilizar.
Ela está procurando também saber que textura, que peso, que altura, certo? Quais serão as dimensões, como será a iluminação. E vejam que esses são aspectos, textura, iluminação, cor, forma, composição, certo? São aspectos que do design gráfico ao design de moda, arquitetura, engenharia, certo? Você vai estar se preocupando. Então, não importa qual é a sua profissão criativa, certo? Esses itens, textura, iluminação, cor, forma, composição, são itens que você vai aprender, vai desenvolver melhor se você souber desenhar. Porque são parte do conhecimento do desenho. E através da descrição desses itens, textura, iluminação, cor, forma, composição, você vai trazer mais precisão ao seu projeto. Não vai ficar aquela coisa solta, certo? Aquela coisa sem pé nem cabeça. Você vai conseguir tanto justificar, a gente vai já chegar nessa parte, certo? Como ter mais precisão na execução do seu projeto, da sua ideia. Então, é para isso que serve o desenho. O desenho, ele é uma ferramenta de representação numa superfície bidimensional. Essa superfície bidimensional pode ser um papel, pode ser a tela de um computador, pode ser a parede, certo? De um quarto, de uma casa, não importa, tá? Ela é uma superfície que ela não tem tridimensionalidade, ela só tem altura e largura, mas ela não tem volume. E nessa superfície bidimensional, você vai criar representações daquilo que você está querendo, da sua ideia, do seu projeto. Como a gente já vem conversando aqui, se você quer criar uma cadeira, se você é design de produto, certo? E quer criar uma cadeira, antes da cadeira ser criada materialmente, você precisa saber a altura, dimensão, cor, textura, certo? Precisa saber se... enfim, você precisa projetar, visualizar, certo? Então, o desenho, como uma ferramenta de representação numa superfície bidimensional, ele tem uma relação direta com o projeto, com a ideia que você está tentando criar, certo? E ele te dá a habilidade de traduzir o que você pensou de forma precisa, né? A gente já vem conversando sobre essa questão da precisão, o que nos leva ao tema, né, dessa aula, dessa palestra. Né? Palestra, porque eu estou aqui falando, não sei o que vocês estão pensando. Mas assim, qual o papel do desenho no processo criativo de um profissional criativo? Né? É isso que a gente vem tentando responder com essas reflexões que eu venho colocando para vocês, certo? A gente fez todo esse apanhado do que é ser profissional criativo, o que é criatividade, o que é processo criativo, para chegar nessa questão. É possível um profissional criativo exercer sua profissão sem desenhar? É. Mas você sente que falta alguma coisa. E quando eu falo você sente que falta alguma coisa, né, eu estou falando por experiência própria e eu estou falando pelo que eu escuto dos meus alunos. Eu ensino numa escola de design gráfico, onde as pessoas têm a necessidade real e concreta, né, de aprender desenho para poder criar peças gráficas mais ricas, mais interessantes. E essa também foi a minha experiência,
né? Eu me formei em jornalismo em 2006. Eu decidi não atuar no jornalismo na minha cidade, mas eu estava formada com diploma e a minha oportunidade de emprego, né, que surgiu foi no design gráfico. Então, comecei a trabalhar no design gráfico caindo meio que de paraquedas, mas depois eu me interessei, comecei a querer me especializar. E qual foi a primeira habilidade que eu notei que estava faltando para mim? O desenho, né? Porque se a gente parar para pensar, o desenho ele está no coração de todas essas atividades. Como é que você vai projetar uma roupa se você não sabe desenhar, se você não sabe comunicar para a sua equipe, fazer um croquis, né? Que é um rascunho da sua ideia para comunicar para a sua equipe como é que é a roupa que você está querendo fazer, né? Como é que você, por exemplo, vai fazer o layout de uma peça gráfica, de um cartaz, de um banner, né? Se você não consegue nem rabiscar ou rascunhar a ideia no papel, nem que seja assim, deixar o bem rascunho, bem por cima. Se você não tem essa intimidade com o lápis e com o papel, se você não se sente seguro, né, de estar rascunhando suas ideias. Então, gente, para encerrar, certo? O papel do desenho num processo criativo de um profissional criativo, né? Eu enumerei esses 3 itens aí para a gente refletir, certo? Para a gente concluir, na verdade, assim, fazer nossas considerações finais diante do que a gente vem conversando aqui nesse áudio, tá? Identificar se uma ideia é boa ou ruim na fase de projeto. Como eu estava falando, se você tem a oportunidade de rascunhar a sua ideia, de fazer um croquis, certo? De uma casa, de uma roupa, de um objeto que você está pensando em projetar, você já consegue, de cara, identificar se aquilo que está na sua imaginação vai funcionar, ou pelo menos aumentar as chances, certo? De que quando você projetar, não vai ficar estranho, esquisito, certo? De que você vai projetar uma mesa que dá para a pessoa sentar e ficar numa boa altura, não vai causar uma escoliose na pessoa, certo? Você vai criar uma roupa, um acessório que de fato pode ser utilizado por um ser humano, certo? Então eu acho que uma das coisas que são mais importantes, né, que o desenho pode fazer no processo criativo de um profissional criativo é ajudar esse profissional a identificar o potencial da sua ideia, certo? Através da representação. O desenho também ele pode facilitar a justificativa de cada etapa, certo? Por quê? A gente viu que o profissional criativo ele trabalha com um processo criativo, né? Ou seja, ele cria em etapas. Cada etapa dessa, e novamente eu falei para vocês que cada um tem, certo, as suas etapas, os seus métodos, se organiza da sua maneira, mas cada etapa dessa você está fazendo escolhas. Qual cor, qual tamanho, qual peso, qual altura, qual textura, qual iluminação. E essas escolhas, elas têm que estar coordenadas com o objetivo da sua peça, com a resolução do problema da sua peça. E quanto mais você consegue justificar as escolhas que você faz no seu processo criativo, certo? Maiores as chances de você ter um resultado final bacana, de você não estar fazendo uma coisa porque está fazendo de qualquer jeito, ou então só seguindo a intuição. Você vai dominando, você vai ganhando o controle de cada etapa, certo? E, por exemplo, no momento de validação, você consegue justificar para o seu cliente por que a cor da logo dele é azul e não vermelha.
Por que que essa saia, certo, que você criou, é no joelho e não na canela, por exemplo, tá? Você consegue justificar, você consegue dizer por que que as escolhas que você fez, né, são as melhores para a resolução daquele problema, certo? E por último, o desenho, ele tem um papel no processo criativo de um profissional criativo porque ele te ajuda a transmitir uma experiência pessoal e estética com precisão. Disse que a gente ia voltar a essa questão da precisão, né? Então, assim, vamos lá. Eu aprendi isso num vídeo do TED, certo? Posso deixar o link dessa palestra do TED na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Se você teve aula de semiótica também, isso que eu vou falar agora é pura semiótica, tá? Se você não teve aula de semiótica ainda, pelo amor de Deus, vai atrás, que é muito importante para qualquer profissional criativo. Mas basicamente o que acontece? A gente está vivendo experiências a todo momento. E basicamente é isso que você quer transmitir, é uma das coisas que você quer transmitir com a sua criação, certo? É a sua experiência. E quando eu falo, por exemplo, a palavra cadeira, eu falei muito cadeira durante essa videoaula, né? Essa palestra. Quando eu falo, por exemplo, a palavra cadeira, você imediatamente, se fechar os olhos, vai ver um tipo de cadeira na sua mente. E nada me garante que essa cadeira que você está visualizando aí na sua mente é também a cadeira que eu estou imaginando. Então eu posso falar, olha, eu quero criar uma cadeira futurista, nas cores do aço, com formas sinuosas, né? Uma cadeira assim, um pouco mais alta, né? Como que pudesse sentar também raças alienígenas mais altas. Posso te dar várias ideias assim de como que eu quero criar uma cadeira futurista. Enquanto eu vou te dando essas ideias, né, dizendo peso, altura, material, como é que não é, você vai imaginando. Mas nada garante que o que eu estou falando sobre essa cadeira é o que você está imaginando, certo? Agora, se eu desenho essa cadeira futurista e vou te explicando com o mesmo discurso, olha, uma cadeira um pouco mais alta, feita com aço, brilhosa, com formas sinuosas, eu posso dizer exatamente o que eu pensei quando eu falo assim, formas sinuosas, certo? Então, o desenho, ele te ajuda a transmitir uma experiência pessoal com mais precisão. E essa experiência que para você é pessoal, certo? Mas como você fez pesquisa, certo? Como eu estou assumindo que você tenha o mínimo de conhecimento de história da arte, por exemplo, tá? Ela é também uma experiência estética. Ela é também uma forma de perceber o mundo, certo? E ela é também uma forma de falar, transmitir uma mensagem de harmonia, certo? Por exemplo, eu crio, novamente voltando para a peça gráfica, eu crio uma peça gráfica que a composição não está harmoniosa. E a minha intenção é essa mesmo, é fazer um negócio meio bagunçado. Isso é uma experiência estética. Você está se baseando, certo? Em pessoas, em projetos que vieram antes de você e que disseram, eu não quero passar esse tipo de harmonia quadrada, careta, que todo mundo que veio antes de mim passou. Eu quero fazer um negócio desorganizado mesmo, certo? Ou o oposto. Você cria uma peça gráfica, certo? Onde você pensa, não, eu quero esse negócio aqui o mais equilibrado possível. Eu quero tudo certinho, tudo no canto. Isso que você tá planejando, certo? A maneira como a pessoa vai perceber a mensagem que você vai transmitir é uma experiência estética, certo?
E com o desenho, na fase de projeção, certo? De planejamento, de execução, certo? Você vai conseguir maior precisão. Então, gente, para a gente concluir, certo? Voltando aqui novamente às fases mentais do processo criativo, como é que o desenho ele pode me ajudar? Certo? A gente vem falando bastante de execução, mas também nas fases mentais, na preparação. O desenho ele pode me ajudar a rascunhar, a testar, a visualizar, a ter alguma noção se o que você pensou funciona, ter associações mais ricas, certo? Ter mais ideias para a solução do seu problema. Na incubação, o desenho ele vai te ajudar a reconhecer em detalhes aquilo que vem à sua mente, certo? Então, assim, se você está na sua fase de incubação, né, retirou o foco consciente, começam a vir ideias, né, você vai ter uma riqueza maior dos detalhes daquilo que está vindo na sua cabeça e vai conseguir transmitir, né, com precisão e detalhamento maior aquilo que está na sua cabeça no momento da iluminação, certo? E como a gente já vem falando, o desenho ele vai te ajudar também a justificar suas escolhas conforme você executa a sua ideia, certo? E na fase de validação, o desenho ele vai aumentar as chances de aprovação do seu trabalho. Seja sua aprovação, ou seja, você olhar e você gostar do que você criou, certo? Do seu chefe ou do seu cliente, certo? Então, assim, espero que com essa conversa fique claro que, sim, é possível trabalhar em áreas criativas visuais sem desenhar, certo? Se você não desenha e se você já trabalha nessas áreas, você provavelmente já cria peças, projetos, objetos, certo? Visuais todos os dias, empregando parte desse conhecimento que a gente conversou aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também ficou mais claro, né, a relação do desenho com o processo criativo do profissional criativo. Desde a construção da ideia, a expressão, a execução técnica e a validação, certo? O desenho ele vai te ajudar a dominar o seu processo criativo e a criar peças, né, projetos cada vez mais com mais segurança. Nos aproximamos do fim desse vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e realmente espero que tenha ajudado a esclarecer as suas dúvidas. Se você ainda tiver dúvidas, sugestões, comentários sobre esse assunto, comenta aí embaixo no vídeo ou me procura nas redes sociais para a gente conversar. Eu estou sempre respondendo e conversando com as pessoas nas minhas redes sociais, certo? Então, vamos trocar uma ideia. Vou deixar o link aí embaixo do meu Linktree, certo? Onde você já encontra meu Instagram, meu Facebook, certo? O meu Twitter eu nem uso, embora eu tenha, assim, pouco uso, mas meu WhatsApp, meu site, certo? Onde você consegue me encontrar nas redes sociais. Tá aí abaixo também na descrição do vídeo. Nas minhas redes sociais, você também vai encontrar mais materiais como este, certo? Vai encontrar desenhos, vai encontrar pinturas, vai encontrar peças gráficas que eu fiz, vídeos que eu fiz com colorização de peças, e-books gratuitos para você baixar, certo? Se o seu interesse é em desenho, é em pintura, dá uma olhadinha no meu site que tem bastante intuito para você estar aproveitando por lá.
E se você quer aprender a desenhar agora, fica aí o meu convite para você conhecer o meu e-book, certo? Desenho para quem não sabe desenhar. É um e-book com técnicas de desenho para quem quer aprender a desenhar do zero, certo? Você encontra esse meu e-book também no site, mas novamente no link que eu vou deixar aí na descrição você já encontra mais informações sobre ele. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham aproveitado essa palestra. E eu vejo vocês na próxima.